Dando continuidade ao estudo das funções lineares, nessa segunda parte, então, aparece nesse slide o que se chama de plano de coordenadas, plano cartesiano. Nada mais é do que uma malha quadriculada com valores que serão, então, eixos que definem a posição de um determinado objeto, né, que queira ser representado neste plano, né, de acordo com essa malha reticulada, né? Isso foi criado através de um filósofo matemático francês chamado René Descartes, viveu aí nesse período de 1596 a 1650, e ele estava deitado na cama, olhou para o teto, viu uma mosca no teto e pensou assim: bom, como é que eu vou dizer onde está a posição dessa mosca? E aí dizem que essa foi a origem da criação do plano cartesiano, né? Muito bem, isso é até hoje utilizado largamente e corresponde então a você posicionar alguma coisa, né? Um elemento qualquer, no caso da matemática, números, né? Nesse eixo X e eixo Y, então, que no plano posiciona um determinado elemento, né? Esse elemento é chamado de par ordenado, tem uma ordem nessa representação, primeiro o valor de X, depois o valor de Y, e esse par de eixos é um par de eixos orientado, então você tem valores à esquerda negativos, valores à direita positivos, a partir de um ponto que se chama origem. E a mesma coisa acontece para o eixo dos X, para o eixo dos Y, valores negativos e valores positivos. Cada pedaço, né, ou cada quadrante desse plano é representado nessa figura aí, primeiro quadrante, segundo quadrante, numa ordem que vai da direita para a esquerda, né, no sentido anti-horário. É assim que é definido, né? Muito bem. Cadê o próximo slide? Vamos ver aqui. Não está passando, não sei por quê. Agora foi. As funções lineares, elas têm, então, uma representação gráfica, como aparece nesse slide. Por exemplo, a função linear constante é representada por uma reta paralela ao eixo do x, y igual a A. Ou ela pode ser inclinada, né? Tem um ângulo que ela forma com a horizontal. Esse ângulo é chamado de coeficiente angular da reta. Nessa figura aí aparece uma representação a 45 graus, que corresponde a valores de x igual a valores de y. Então é uma função interessante porque entra valores de x e saem valores iguais a x, né? Y igual a x, né? É uma reta peculiar, isso passando pela origem. Mas essa reta pode não passar pela origem, ela pode ter um valor em que para x igual a zero, a reta intercepta o eixo dos y em B, né? Bom, isso tudo é uma questão de representação. Então, você pode pegar e fazer uma translação do eixo de tal maneira que a origem agora passa a coincidir com B, né, fazendo uma translação do eixo x, e aí a forma y igual a ax volta a ser a que está sendo adotada, né? Isso a gente vai explorar mais adiante, né, num outro momento. Aqui tem vários exemplos dessas retas, né? Cada uma de uma cor, né? E que então tem pontos interessantes dessas retas, que são aqueles pontos em que elas se interceptam, ou pontos em que elas interceptam o eixo do x, interceptam o eixo dos y. Então tem vários exemplos aí que vocês podem se deter mais adiante para analisar, né? Essas equações lineares, elas são decorrentes, então, de você utilizar funções lineares em ambos os membros da equação. Cada pedaço dessa equação, né, é separado por um sinal de igual, daí o nome de equação, né, de equalização, de algo que se iguala. Então, dois membros, à esquerda, primeiro membro, à direita, segundo membro, são duas funções que aparecem nesse exemplo. 2x menos 8 igual a 3x menos 10, né? São duas funções lineares.
Cada pedaçozinho aí dessa equação são chamados termos, né? Termo da equação. Então, 2x é um termo dessa equação. X é a variável e 2 é um coeficiente que multiplica essa variável. É um parâmetro da equação. Então, você pode ter, né, ax igual a b, ax menos b igual a zero, zero também é uma função, né? Ax menos b é outra função. Então, você pode pegar a equação e transportar coeficiente de um lado para o outro através da mudança de sinal, né? É um conceito conhecido amplamente por nós, né? Então, se você quiser achar a solução da equação, ou seja, qual é o valor de x que satisfaz aquela equação, você pode fazer essa manipulação que aparece aí e a solução é B sobre A, né? Bastante simples. Vale a pena conferir, basta você substituir a solução na equação original e a igualdade deve ser mantida, né? Muito bem, vamos adiante. Olha só agora uma ilustração em que a gente está querendo encontrar o ponto de interseção de duas retas, né? Esse ponto de interseção é um ponto interessante, né, em uma série de problemas, e aparece aí a obtenção desse ponto de interseção, uma obtenção através de manipulação algébrica, né? É interessante também a gente fazer uma reflexão sobre qual seria a representação gráfica, né? E a representação gráfica está aí de uma forma muito interessante, que é a utilização, né, de um programa qualquer que possa revelar qual é a imagem gráfica dessa equação, né? Então, vou fazer outra paradinha para não estender muito o nosso papo por aqui. Mais um pouquinho.